E aí, gente, tudo bem com vocês? Uma ótima segunda-feira para todo mundo, uma ótima semana. Estamos aqui para mais uma live. E o assunto de hoje é o deserto do Atacama. A minha convidada especial de hoje é a Aline e eu já vou chamar ela aqui para a gente começar a nossa live. Deixa eu chamar ela. Esperar a Aline entrar. Oi! Está. Tá me ouvindo? Agora tô. Tava dando uma cortadinha, mas agora eu tô te ouvindo. A sua também tá. Ah, agora voltou. Tinha travado a imagem. Agora voltou. É, a imagem tá boa também? O som, tá tudo bem? Agora tá. Agora tá tudo bem. Todo mundo, será que Ah, tá ouvindo legal. bem, gente? Responde aí Vocês pra estão gente se estão ouvindo? ouvindo. Pra Tá gente todo mundo saber, senão a ouvindo gente. bem? Senão a gente dá um jeito de arrumar. É, tira do Wi-Fi, deixa no 4G. Aham. Vamos lá. E aí, gente, vocês estão Bom, ouvindo? enquanto as pessoas estão entrando, Peraí que pra mim sim, travou, tá? cá. Mandar carinho. Ouvindo. Tá travado? É, pra mim tá dando umas cortadinhas no som. Peraí, deixa eu tentar. Tá. Pra mim Melhorou? travou agora a sua imagem. Não, agora você travou. Não, agora voltou. Voltou? Eu tô no Voltou. 4G agora, acho que Sim, vai melhor. Então vamos. agora voltou. Agora a sua Então imagem tá bom. melhorou bastante. Agora tá bem melhor. Ah, então tá bom. Agora tá legal. Beleza. O Então pessoal tá tá todo mundo falando. ouvindo, Acho que tá vendo, todo tá mundo tudo certo ouvindo. por aí, pessoal? De onde vocês são? Vão mandando aí pra gente saber de onde vocês são. Ah, e aproveitando, falar pra todo mundo, né, que sabe de algum parente, amigo que queira saber sobre o deserto do Atacama, encaminha essa live. E também não esquece de dar vários coraçõezinhos. Ah, a gente nem Isso. combinou. Você tá de vermelho Você também? viu? Eu tô. Parece Não, combinado, se né? fosse combinado, não ia dar certo. Não dava certo. Olha, gente de Pindamonhangaba, Juiz de Fora. Juiz de Fora, Taubaté. O pessoal tá Porque entrando. eu sou de São Paulo, né? Você é do Sul, né? Não, sou de Pinda. Aliás, Ah, de até aqui, Pindamonhangaba. ó. É minha mãe e a minha irmã que entraram aqui, ó. Ah, Eu sou legal. de Pinda mesmo. É pertinho, pertinho de São Paulo. Ah, legal. Eu sou de Santo André, na verdade, né? A gente fala São Paulo que fica mais fácil, mas é Aham. certinho. Bom, enquanto as pessoas estão entrando, acho que a gente podia se apresentar, aí dá tempo do pessoal entrar e depois a gente começa a falar do assunto. Tá legal. Você quer começar? Eu começo. Não, pode começar. Então tá bom. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou a Aline. Eu tenho o blog, o Apenas Viagem, né? Desde 2017. Eu resolvi fazer esse blog depois que eu fiz a minha primeira viagem programada por mim mesma em 2016, que foi a minha lua de mel. Então eu programei tudo nos mínimos detalhes. O meu marido até brinca que ele, se ele quisesse ir ao banheiro, ele sabia até aonde que ia parar, porque a gente fez aquela rota de São Francisco até Los Aham. Angeles de carro e tudo mais. E assim, eu fiquei simplesmente apaixonada por planejar viagens, né? E aí alguns amigos começaram a pedir dicas, a falar, nossa, seu roteiro é muito bom. E aí eu falei, quem sabe, né? Resolvi criar o blog para apresentar o mundo para as pessoas também, sabe? Grupo da família acompanhando as Aham. viagens, falando, nossa, que lugares lindos que eu nunca vou poder conhecer. Então, o objetivo principal começou assim. Eu sou formada em hotelaria, então lá atrás eu venho um pouquinho da origem do turismo, né? Só que ao longo da minha carreira aí eu acabei caindo de paraquedas na área de tecnologia. Então hoje eu atuo na área de tecnologia, né? O blog é meu segundo trabalho, vamos dizer assim. E Aham. é isso, assim, o meu objetivo maior é sempre mostrar o mundo para as pessoas que não têm, talvez, oportunidade de conhecer tantos lugares, né? E também dar dicas, né? Ajudar as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que é tão difícil viajar, né? As pessoas me perguntam, nossa, mas como que você viaja tanto? Você só vive viajando? Não, eu trabalho, tenho um trabalho fixo lá todo dia, das 9 às 18.
Mas eu priorizo as viagens muitas vezes, então acho que isso é o principal. Se você quiser viajar, você precisa priorizar também as viagens e ir pegando essas diquinhas que a gente passa que são bacanas para você conseguir viajar mais. Sim, é o que eu falo para todo mundo. É assim, se você se planejar, você consegue viajar e viajar bastante. E é o que você falou, é questão de prioridade. Você tem na sua Isso, vida a viagem como prioridade. Tem outras pessoas que têm como, por exemplo, sair todo final de semana, sair para restaurante, exato. esse tipo de coisa. Então, é uma questão de prioridade e de estudar também, porque eu falo que viajar não é tão difícil igual todo mundo pensa, não é tão caro igual todo mundo É, pensa. Então, é isso mesmo, questão de prioridade, saber se você vai planejar sozinho, se você vai contratar alguém para planejar, é saber o que você quer fazer mesmo. E, né, deixa eu me exatamente. apresentar, eu quis complementar e esqueci de me apresentar. Bom, gente, meu nome é Camila, eu sou proprietária da Next Travel Assessoria de Viagem, eu faço consultoria de viagem e foi assim, na verdade, eu sou formada, nada a ver, em engenharia de produção, não tem nada a ver assim com turismo, mas eu sempre gostei muito de viajar e desde pequena a gente tem uma lei, eu falo, até tô falando sempre isso aqui, a gente tinha uma lei assim na família, a gente tinha que viajar todos os anos. Que Então, eu legal. já vejo de uma família que todo mundo gosta de viajar, então não tinha como eu não gostar de viajar. Então a gente sempre via e depois de grande eu comecei a planejar as minhas viagens com a minha Uhum. família. Então eu fui gostando muito, depois eu fiz um intercâmbio, também tive uma dificuldade no intercâmbio que eu consegui, depois de muita procura, uma pessoa me ajudar. Então eu falei, bom, eu ao mesmo tempo eu trabalhava, eu fiz estágio, aliás, numa empresa. Eu Uhum. gostava, mas sabe quando você gosta, mas não é aquele negócio que te explode de felicidade, que você gosta de Uhum. ficar conversando muito. É igual eu falo, parece que eu começo a falar de viagem, de turismo, eu não paro. E Uhum. lá não era A, assim. E eu sou a muito. gente percebeu, né? Eu e você falando no WhatsApp, a gente não parava, né? De combinar Sim, as coisas lá de viagem. sim. E também tem outra coisa, eu não gosto muito de ficar presa no lugar. Eu gosto de Uhum. sempre estar mudando. Então isso me incomodava de ter que ficar ali tantas horas presa naquele lugar, fazendo coisa que as pessoas estavam pedindo, porque eu sou muito. Eu também tenho essa que eu sou mandona, então eu gosto de fazer do meu jeito e muito detalhista. Então eu falei, bom, peguei, juntei tudo, falei, vou trabalhar com isso. E já vai fazer quase 2 anos. Em junho faz 2 anos, Ah, e agora eu tô muito feliz e tento passar isso para todo mundo. ai, que legal. Bom, gente, tem gente entrando ainda. Mas eu acho melhor a gente começar por conta do horário, né? Porque Tá eles bom, depois vamos começar cortam assim. a gente. Para quem não. Eu vou escrever aqui, deixar O fixado para quem tema, não né? sabe. A Deserto. Isa tá perguntando se a gente vai deixar a live salva. Você vai deixar salva? Vamos deixar salva assim. Vai ficar salva durante 24 horas, gente. Quem perder algum pedaço, algo do tipo, vai ficar salva assim. Pera aí que eu tô tentando fixar. Você sabe como que faz para fixar? Eu fixei uma vez só e não consegui. Eu acho que você tem que Aqui, escrever o deu. comentário e clicar. Isso. Deu. Apareceu para você? Fixou. Apareceu, Então apareceu. tá bom. Bom, gente, para quem tá chegando, caindo meio de paraquedas, a gente vai falar sobre o deserto do Atacama. Para quem não sabe, a Aline viajou o ano passado e aí ela vai contar pra gente tudo sobre a viagem dela e dar várias dicas. E no final, vocês já sabem da surpresa, mas tem uma surpresa para quem ainda não sabe. Então fique na live até o final. Bom, Beleza. você quer que eu já fale faça algumas perguntas ou você quer falar alguma coisinha sobre a sua Não, viagem? pode. Não, pode. Na Pode verdade, começar? vou falar só uma coisinha. Eu viajei em outubro, novembro do ano passado, né? Foi bem na época que estava aquela crise lá do Chile, com aqueles protestos em Santiago. Então, assim, quase que a gente não viaja, né? Por fim, a gente decidiu adiar a viagem em 1 ou 2 semanas. E no final deu tudo certo, graças a Deus. Então é só esse detalhe aí que a gente foi em novembro, foi finalzinho de outubro, comecinho de novembro do ano passado. Então a viagem ainda está bem fresquinha aí, tem bastante dica atualizada para vocês. E também é legal, né, você falar isso, porque se tudo ocorrer bem, as É, pessoas podem se planejar aí nessa época também, esse ano ainda. exatamente, que é uma ótima época para viajar, foi bem bacana. Uhum.
Bom, gente, vamos lá. Primeira pergunta que todo mundo faz. Deserto do Atacama é uma viagem internacional. Precisa de passaporte? Não necessariamente. Eu gosto de levar o meu passaporte porque eu gosto de ter os carimbinhos, sabe? Lá dos Eu países e também. tudo mais, então eu sempre levo. Mas para viajar para o Chile você não precisa, você pode ir só com o seu RG ou a sua carteira de motorista, mas é sempre importante, né? Dependendo da sua foto, né? Tem gente que tem um RG, uma foto super antiga, então é sempre bom você ir com um documento com uma foto mais atualizada, né? Mas não precisa de passaporte. Tá. Sobre visto. Visto também não precisa, certo? Não, para o Chile também a gente não precisa de visto. Isso também, gente, é muito bom. É uma maneira de economizar também. Porque para É, onde vai viajar e tem que pagar visto, não é barato. Então também já é uma economia na sua viagem. exatamente. Precisa de vacina? Alguma vacina? Não, não tem exigência de vacina para viajar para o Chile, nem para o Atacama. Uhum. Moeda e idioma. Bom, o idioma é o espanhol, né? Muito parecido com o português, então a gente sempre enrola ali num portunhol. Mas assim, no Atacama tem muito brasileiro. Tanto é que tem várias agências de viagem lá que são de brasileiros, tem muito brasileiro lá. Então o pessoal de lá está acostumado com o português. Então é super tranquilo de se comunicar com eles, você falando um portunhol, e eles também falam, tentam arrastar ali, é super tranquilo. A moeda é o peso chileno, né? E aí, até quando eu fui viajar, eu fiquei na maior dúvida se eu levava dólar ou se eu levava real para fazer o câmbio, né? E aí existem várias teorias, né? Tem gente que fala que é melhor trocar o dólar ou o real por peso no Chile, né? Em Santiago. Tem muita gente que combina essas viagens, né? Que vai para Santiago, fica uns dias e aproveita e também vai para Atacama. Eu não fiz isso. Eu tinha pouquinho tempo e eu decidi ir direto para Atacama. Então eu só fiz Uhum. escala no aeroporto de Santiago. Então, assim, se você for parar em Santiago, vale a pena fazer o câmbio lá no centro de Santiago, que tem bastante casa de câmbio e a cotação acaba sendo melhor. O que eu Uhum. fiz, né? Eu fui, troquei um pouquinho no aeroporto de Santiago para poder pagar o transfer, para poder comprar alguma coisa, assim, logo na chegada. E depois eu troquei no próprio Atacama. Tem uma rua que é a rua Toconão, que chama. Ela é bem facinho, ela fica bem no centro e tem um monte de casa de câmbio. A dica aí Uhum. é você pesquisar, porque quando a gente foi, a gente entrou numa primeira e aí a cotação estava péssima. E aí depois a gente foi mais para o fundo, mais afastado, assim, do centrão, e a gente Uhum. achou outras casas de câmbio com umas cotações bem melhores. E aí, Entendi. na polêmica também que teve quando eu fui, eu não sabia se eu levava dólar ou se eu levava real. Cada um falava uma coisa, né? E aí, assim, o que eu fiz? Eu perguntei, porque eu fechei o passeio com uma agência já daqui do Brasil, né? Antes de ir, eu já estava com tudo fechado. Então, no dia, uma semaninha antes, eu perguntei quanto que estava a cotação do dólar e real lá. Só que era muda muito rápido o tempo inteiro, porque depende muito da cotação do dólar, do real, do peso. Então, assim, eu levei um pouco Uhum. em dólar e um pouco em real. Uma semana antes, estava valendo a pena eu levar real. E quando eu cheguei lá, na verdade, quando eu fiz a conta, teria valido a pena levar em dólar. Então, uma conta rápida, assim, por exemplo, eu até anotei aqui para não esquecer, porque foi uma coisa que me quebrou a cabeça ali, né? A cotação do dólar para o peso, quando eu fui, estava 730. Então, um dólar, 730 pesos. E um real estava 170 pesos. Então, fazendo uma continha ali, dos 730 dividido pelos 170, estava dando 4,29. Como eu, na época, paguei o dólar a 4,18, nesse caso, valeu mais a pena eu levar dólar. Então, você Uhum. pode fazer essa continha, se você tiver um contato lá, o pessoal da agência pedir para eles uma ideia de quanto está a cotação do dólar e quanto está a cotação do real, e aí você consegue ter essa noção do que é melhor levar. Porque lá Uhum. é isso, não vale a pena trocar o peso aqui. Algumas casas de câmbio nem tem tanto peso aqui, então leva essa moeda e troca ou no aeroporto ou lá e se dá em Santiago. Então, até bom você falar sobre isso. Quando eu fui em 2018, eu fui para o Chile. Eu troquei o dinheiro em Santiago, porque Uhum. realmente eu fiz a conta e aqui também não estava valendo a pena. Eu É. troquei, aliás, eu troquei aqui muito pouco para eu poder, por exemplo, comprar alguma coisa, para eu pagar o transfer. Que eu tinha pego um Uhum. transfer para ir Foi o que do, eu fiz do também. aeroporto
pro meu Airbnb. Aí, só que aí chegou lá, o transfer não tinha me avisado antes. Chegou lá, eles aceitaram real. Foi muito bom. Tem Só que assim, bastante eu não lugar que precisava aceita ter, mesmo. sim, eu não precisava ter trocado, entendeu? Uhum. Mas foi super tranquilo, igual você falou, trocar lá. Foi muito melhor do que aqui. Uhum. E é legal que o Chile, eles são bem assim com real, né? Bastante lugar aceita real. Bastante lugar Pra aceita. só tem que ver se aí a gente não perde, né, na cotação que eles Na fazem, porque daí conversão. é do dia, na conversão. É. Mas se não, é bem aceito. Caso a pessoa esqueça de trocar, troque É, pouco, na hora falte, né? sim. Sobre a localização do Atacama. Então, o Atacama, para chegar lá, né, o melhor caminho é você vai ter que fazer uma escala em Santiago e depois pegar um voo até o aeroporto de Calama. Calama é uma cidade que fica a mais ou menos 100 quilômetros do Atacama e a viagem dá mais ou menos uma hora, mais ou menos, uma hora e pouquinho de transfer, né? E aí, para você pode ou fechar o transfer no próprio aeroporto de Calama, ou no meu caso, eu fechei os passeios com a agência, e aí eu já fechei direto o transfer também. Mas assim, na saída assim, do desembarque, tem um monte de empresa que faz o transfer, você pode fechar na hora. E assim, o preço é meio tabelado. Em novembro que eu fui, eu paguei ida e volta 20 mil pesos. E só um trecho eram 12 mil. Então, vale a pena, se você já tiver data Já comprar os certinha de ir e dois. voltar, já compra os dois, porque sai mais em conta. Isso em real dá mais ou menos uns R$ 120, R$ 130 por pessoa. E de volta. Então isso também não faz muita diferença, né? Tem gente que prefere chegar lá na hora e pegar o É, transfer e tem gente que já prefere já deixar tudo prefere pronto reservar. antes. Mas o valor Isso. lá, né, é Uhum. parecido, porque tem É, outros destinos que faz muita diferença, mas lá é tem super destino. tranquilo. Lá foi tranquilo, os preços eram os mesmos que a gente já tinha pago mesmo aqui com antecedência. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ir mais programadinha para viagem, então eu Eu já fechei também. agência, já fechei tudo. Tem gente que é meio vida louca, que gosta de chegar lá e descobrir na hora. Aí é mesmo do perfil de cada um que viaja, né? Não tem Uhum. muito como. Como a gente saber, mas esse é É, tranquilo fazer isso, esse destino é tranquilo. esse é tranquilo. Uma coisa, não sei se as pessoas sabem, mas o voo daqui, no nosso caso, né, de São Paulo para Santiago é cerca de 3 horas, né, mais ou menos. Isso. E o de Santiago para Calama são 2 horas mais ou menos, é isso? Nossa, Eu eu acho que acho que é mais ou menos mais ou isso, é menos isso. curtinho. Dá mais ou É menos umas curto. 5, 6 horas de viagem É, para o pessoal saber, assim, mais ou menos, eu tá? perdi um pouco a noção porque eu fiz uma escala longa lá em Santiago até pegar, mas eu acho que foi mais ou menos É isso. mais ou menos isso. É. Sobre a melhor época para viajar. Essa eu até anotei aqui porque eu anotei cada período do ano o que seria melhor, né? Então, assim, de Aham. dezembro a janeiro, eles consideram alta temporada e as coisas lá ficam mais caras. E além disso, a partir de finalzinho, metade de janeiro para frente, começa a época de chuva. Então, fevereiro e março lá é época de chuva. Aí você vai falar, nossa, mas deserto chove? Eu conheço duas pessoas que não sei se foi ano passado ou retrasado, que teve tipo um dilúvio em São Pedro do Atacama. Tipo, não tinha fazia muito tempo, mas nesse período teve. A irmã de uma amiga minha teve que voltar, perdeu a viagem. Tem um outro blog de viagem que eu estava acompanhando a viagem deles e também, tipo, perderam, não conseguiram fazer praticamente nenhum passeio, ficaram meio que ilhados lá. Então, assim, é uma época de risco. Pode ser que demore a acontecer de novo, como pode ser que aconteça. Então, é fevereiro, março, assim, é uma época que eu não indico. Em contrapartida, a partir de abril, maio, até abril, maio, é uma época boa. Por quê? Uhum. Porque já passou essa época de chuva, né? E as temperaturas elas já estão mais amenas, apesar das noites serem mais frescas, é uma temperatura agradável, né? E também tem muita gente que combina deserto do Atacama com o Salar do Uyuni na Bolívia. O Salar do Uyuni é aquele deserto de sal que forma aquele espelho d'água que reflete o céu. É nessa época que é a melhor época para ver o espelho refletido, né? Então tem muita gente que gosta de ir nessa época, porque aí a garantia de você ver isso, ver esse cenário, é bem maior, né? Aí junho, julho e agosto é muito frio, né? Então, assim, é época de frio.
o que que pode acontecer nessa época? Além de ser um período caro, porque é época de férias, de inverno, o pessoal está indo para esquiar, né, para Santiago e tal, acaba ficando tudo mais caro. Você pode pegar nevasca. Então, os passeios que têm uma altitude maior, pode ser que acabe estragando o seu passeio de alguma forma, que você não consiga fazer se nevar muito. Então, isso aí é para ficar atento. Aí, setembro, outubro e novembro, que foi mais ou menos a época que eu fui, para mim é uma das melhores épocas para ir, porque as temperaturas são amenas tanto de dia quanto de noite. Foi super tranquilo. Então, assim, se eu fosse escolher períodos do ano para ir, eu ia entre abril e maio, ou então setembro, outubro e novembro. Então, aí, se tudo melhorar, esse ano ainda pode ser que tem esperança de viajar para lá, porque são épocas que eu acredito que até lá as coisas já vão estar melhores, né? E aí dá para, quem sabe, pensar em viajar para lá. Uhum. Bom, nossa, essa é a próxima dúvida assim, que Essa todo vai. mundo tem. E é assim, acho que é a que todo mundo mais gosta que a gente fale, que são sobre os pontos turísticos. A gente até separou algumas fotos para vocês, enquanto a Aline vai falar pra gente. Eu vou até colocar as fotinhas aqui para vocês terem o gostinho e ver que lugar lindo, tá? Bom, você quer começar falando sobre qual lugar? Eu vou falar de maneira geral que é um desafio você escolher, dependendo da quantidade de dias que você tem disponível, né? Eu, como tinha poucos dias disponíveis, eu escolhi alguns passeios, me arrependi de um que eu não fui, que eu vou ter que voltar para ir um dia, que eu vou falar para vocês qual é. E aí eu tive que escolher e fazer os passeios bem casadinhos. Então, se você ajeitar direitinho com a agência, você consegue fazer até 2 passeios no mesmo dia. Então, você otimiza bastante o seu tempo. Fica um pouco mais cansativo, mas assim, o tempo do passeio não fica mais corrido por isso, entendeu? Então, dá para você aproveitar bastante, tá? Eu vou falar o primeiro passeio, que eu acho que deveria ser um dos primeiros passeios de qualquer um que vai para lá por conta da altitude, que é o Vale da Lua, né? O Vale de la Luna, porque ele é um passeio que ele fica bem pertinho, né, de São Pedro do Atacama. E ele tem uma altitude, se eu não me engano, de 2.300 metros, mais ou menos, de altitude, né? Aí a gente estava no alto da duna, né? Que na foto talvez não dê para ter a noção, mas no final do passeio a gente sobe no alto da duna lá no Vale da Lua. É maravilhoso a visão que a gente tem da cordilheira, né? Ele fica na Cordilheira de Sal. Aí é um lugar chamado Anfiteatro, que ele é tipo um paredão de pedra, assim, maravilhoso. Então, o passeio você caminha, né, pelo Vale da Lua, eles vão uma parte de carro, outra parte você vai caminhando a pé, depois você sobe nas dunas no final. E esse passeio, normalmente, ele é combinado com o Vale da Morte também, que é o Vale de la Muerte. Então, você vai primeiro, normalmente ele é feito na parte da tarde, né? Aí é o Vale da Morte já, que é onde a gente foi para assistir o pôr do sol. Então, vocês viram, eu tava de shorts, né, e sem jaqueta, e aí já começou a maior ventania no finalzinho da tarde, e aí eu tive que colocar uma jaqueta, mas aí a gente assiste o pôr do sol no Vale da Morte, e assim, é um passeio sensacional. E é um ótimo passeio para o primeiro dia. Se você chegar de manhã lá no Atacama, você pode tentar programar já para ir, tipo, acho que o passeio sai, se eu não me engano, umas 3 horas da tarde, então você já pode programar esse passeio para ir à tarde nesse dia, porque é uma boa pedida. Normalmente é um dos primeiros passeios que você faz por conta da altitude mesmo, para você ir se adaptando. Só complementando até o que você falou, para quem não sabe, algumas pessoas, né, passam mal, umas ficam piores que outras por conta da altitude. E é igual você falou, o pessoal, principalmente quando fecha passeio com uma agência de turismo, o pessoal costuma pôr esse primeiro por conta disso, para a pessoa ir acostumando e depois ir subindo. Exato. Por isso que é importante também fechar com uma agência, porque eles têm esse tipo de experiência e eles sabem fazer a ordem dos seus passeios de uma maneira que vai te ajudar a acostumar, né, com a altitude do local. Não, e também se acontece alguma coisa, eles podem ajudar, né? Tem isso também, né? Sim, sim, com certeza. Eu não sei você sentiu alguma coisa, assim? Se sentiu mal? Não me senti mal. Foi tranquilo. Acho que teve um dia que eu fiquei com um pouco de dor de cabeça, mas passou rápido, assim. Não foi nada que estragasse nenhum dos meus passeios, assim. Foi bem tranquilo. Então, porque realmente, não é, aliás, não é pro
pro deserto do Atacama, mas tem uma conhecida minha que foi pro Peru e se sentiu muito mal, foi até pro hospital. É. Então, isso vai de pessoa para pessoa. Então, é legal programar bem a viagem por conta disso, para não acabar perdendo, né? E eu, Então, assim, eu sou, quando eu vou viajar, eu já levo minha farmacinha ambulante. Então, eu levei remédio de dor de cabeça, remédio de enjoo, né? Tudo que falavam que era bom, eu levei na mala já para garantir. Apesar de que lá tem uma farmácia. Acho que eu vi uma farmácia lá. Mas eu gosto de levar as minhas coisas e estar sempre precavida, né? Para qualquer situação. bom, Bom, o próximo ponto. próximo ponto eu vou falar de Termas Puritama, que também é um passeio que ele é para fugir um pouco do tema do deserto, né? É como se fosse um oásis no meio do deserto. É um passeio que também tem uma altitude mais baixa, né? Ah, não, esse daí é. Acho que Peraí, esse. aqui, ó. Isso, esse daí. Aqui. Então, assim, Uhum. acho que são 7 piscinas de água termal. Então, tipo, você vai assim na estrada no meio do deserto, aí do nada você chega assim nesse lugar paradisíaco com essas vegetações assim em volta. E essas águas, elas são termais, né? Elas são quentinhas. Então, você fica ali só relaxando, é uma delícia. É um passeio para relaxar mesmo. Esse você pode fazer ou no começo, ou até no finalzinho da viagem, quando já está mais cansativo e tal, você vai lá só para descansar um pouquinho. É um passeio bem gostoso. Bastante gente usa para intercalar, né, com os passeios mais Isso, pesados, para realmente é, relaxar. porque é um passeio mais relaxante, tá vendo? Aí a gente tá na cachoeirinha ali, só de boa, não Cachoeirinha tem grande. famosa, todo mundo tira foto Todo aí, mundo, né? é verdade. Vamos lá. Bom, Qual, um outro, qual outro você um separou pra gente? outro passeio imperdível são as lagunas, né? Eu fiz o passeio da Laguna Serrar, que é as lagunas, essa laguna que eu fiz, ela tem uma concentração de 25% de sal na água. Então, sabe aqueles passeios que você não afunda quando você entra na água, que você vê aquelas fotos do pessoal, tipo, lendo revista e tal? É esse daí, tá vendo? Uhum. Então, para vocês terem uma noção, o mar tem 6% de sal na água. Essa laguna tem 25%. Então, assim, mesmo que você Caramba. queira, você não afunda, sabe? Quando você sai da água, você fica todo esbranquiçado. Uhum. Então, esse passeio, você passa nessa laguna, que você pode aproveitar, tomar um banho É bem gelada a água. E aí, no final da tarde, eles levam a gente para esse lugar aí, que é maravilhoso também, e para a gente assistir o pôr do sol. Todos os passeios no Atacama, isso também é importante falar. Normalmente tem sempre ou um café da manhã ou um lanchinho da tarde para você assistir o pôr do sol, sempre com vinho, sempre com uns petisquinhos. Então, é legal pegar uma agência boa também, porque aí os lanches são bons e aí você economiza na alimentação, entendeu? Porque aí você acaba fazendo Uhum. só uma refeição por dia. A gente praticamente fazia só uma refeição por dia, que era à noite, porque aí no almoço sempre tinha esses lanchinhos aí, ou no finalzinho de tarde tinha os lanchinhos da própria agência do passeio. Entendi. Então, e aí vem o meu primeiro arrependimento, que a gente não tem foto aqui, mas são as lagunas de Baltinage, é isso? Isso, as lagunas de Baltinage, porque tem umas fotos do Atacama que você vê tudo branco em volta, né? Que você tá dentro de uma lagoa branca, não sei se você já viu essa Uhum. foto. Já. Então, eu não fui nessa lagoa e é um dos meus maiores arrependimentos, porque enquanto essa que eu fui tinha 25% de sal na água, a Baltinage tem 40%. Imagina, deve ser uma Caramba. loucura. E aí o cenário é muito paradisíaco. Então, esse é um dos meus arrependimentos. Quem for, não faça isso e vá na Baltinage também, por favor. Vai e depois te conte como que E foi. depois me conta se valeu a pena, né? É verdade. Uhum. Um outro passeio que é sensacional são as lagunas antiplânicas. Esse passeio, para quem vê Essa aí, foto, né? é dessa foto, isso. A gente estava almoçando, a agência que a gente foi, eu vi que alguém perguntou qual foi a agência, eu fui pela Araia Atacama, tá? Mas tem várias agências, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui pra eles. É, @Araia_Atacama, se eu não me engano. Não marca. Ah, não dá, né? Bom, depois qualquer Não. coisa me chama se vocês não souberem, aí eu mando. É,
Aí é uma lagoa, e a gente parou a van ali, né? E eles fizeram o nosso almoço ali, aí colocaram essas cadeirinhas e a gente ficou, tipo, almoçando com esse visual da lagoa, assim, super legal. E é nesse passeio também que todo mundo quer tirar aquela foto da Estrada Infinita, né? E aquela foto Sim, do Trópico de Capricórnio. Então é nesse passeio que faz. Tanto é que quando eu fui pesquisar, eu até perguntei para a moça da agência qual é o passeio que eu vou na Estrada Infinita e tudo mais. Eu não sei se tem algum outro passeio que aqui as vans param para tirar a foto, mas foi nesse aqui que eu fiz que eu fiz aquelas fotos na estrada e eu salvei também a no foto aqui e Trópico não de tô achando pra Capricórnio. mostrar pra eles. Ah, mas não tem problema. Eu postei bem recentemente lá no meu feed a foto do Trópico de Capricórnio também. Tá. Olha, tem uma pessoa que falou aqui, a Isa. Depois passa aqui o resumo dos passeios. Isa, a gente vai dar um presente para vocês no final da live, que vocês vão ter todas essas informações que a gente está falando, inclusive sobre os passeios. Então fica aqui até o final, porque daí a gente explica no final como que vocês vão fazer para ter todas as informações. Isso. Bom, e aí o outro passeio que eu separei para falar para vocês são os geysers del Táchio, né? Que é para quem não sabe, eles são campos geotérmicos, existem em pouquíssimos lugares do mundo e são lugares normalmente fenômeno da natureza super diferente, né? É como se ele forma tipo mini vulcões assim, né? E aí, ao invés de ser uma lava ali, é tipo água que fica borbulhando. Tá vendo essas fumaças aí atrás da gente? Eram todos buracos assim no chão que saía, alguns buracos maiores acaba ficando a água, fica borbulhando, né? Alguns menores sai essa fumaça. É muito louco assim. E esse passeio é um passeio que você tem que ir bem cedinho. Então a gente saiu do hotel, era tipo 4 e pouco da manhã. E ele é um passeio que a altitude dele é bem elevada. Chega a 4.000 metros de altitude, se eu não me engano, 4.600 metros. Então, normalmente é um passeio que você faz mais para o segundo, terceiro dia, que você já está mais habituado com a altitude. E é muito frio, eu estava com 2 calças, várias meias, essa jaquetona. E o mais legal é que no final do passeio, com esse friozão todo, a gente ainda fui de biquíni por baixo, porque tem uma piscina de água termal aí. Então, no Que final, você pena, fica. aproximou a foto e não dá muito Não pra deu ver, para mas ver a é essa piscina. foto, gente. Isso aí eu tava, tipo, há minutos atrás eu tava com aquele monte de roupa que eu tava na foto anterior, e aí você acaba tirando a roupa e entrando ali, é um desafio, mas vale muito a pena. É uma piscina, ela não é natural, né? Ela foi construída ali, só que na entrada da piscina tem 2 ou 3 geysers, então quando você fica bem perto ali, você sente a água bem quentinha saindo de lá e ela aquece a piscina toda. É um fenômeno incrível, assim, é um dos passeios imperdíveis é esse, porque é muito surreal, assim, é muito legal mesmo. Bem diferente, né? É, bem diferente. É uma Você coisa toda que não tem em qualquer encapotada. lugar. Sim, E você toda depois de encapotada biquíni. numa foto e na outra de biquíni. Exatamente. Mas é isso. E agora eu lembrei que eu esqueci de te mandar a foto do tour astronômico. Eu não sei se você tem aí para mostrar. Deixa eu É, ver. Eu acho que não. A bom, gente colocou mas no nosso não, presente para eles, mas eu esqueci não tenho aqui, a não. foto aqui. É, Gente, mas esse bom. tour vocês têm que fazer. Tem. Esse, assim, é o tem que fazer, mas, assim, tem que tomar cuidado. Quase que a gente não conseguiu fazer quando a gente foi, porque, como a gente tinha poucos dias, a gente chegou num dia e a gente ia fazer o tour astronômico nesse dia já. E ele é um tour que acontece à noite, né? Normalmente você sai para esse passeio, tipo, 11 horas da noite, porque a lua já tem que. Não pode estar lua cheia, porque também atrapalha, né? A luz da lua acaba atrapalhando de ver as estrelas no céu. E você sai bem no finalzinho da noite, e aí tava nublado no dia. Aí no dia seguinte que eu consegui, a gente, nossa, rezou muito e deu certo, a gente conseguiu ir. E assim, tem 2 tipos de tour, né? Eu fiz o que chama astrocartografia ancestral, que era um tour que tinha 3 fotos da Lua, né? 3 fotos do céu à noite, cada pessoa. E também você fazia tipo uma fogueira no meio do deserto à noite com um indígena lá.
E ele ficava com uma luz de LED, você, tipo, aí você deita, assim, né? Eles te dão uns cobertores, você deita, assim, e fica só observando o céu. E ele fica te explicando sobre as constelações, ele mostra as estrelas, ele fala sobre a história dos ancestrais. Então, assim, eu gostei muito do tour. E aí o tour astronômico, se eu não me engano, eu não fiz esse, tá? Mas eu acho que eu faria os dois, sabe? Se eu Aham. pudesse, se desse tempo. Porque é onde você vê, você usa o telescópio para ver as estrelas, e acho que normalmente tem uma foto só incluída nesse passeio. E, enfim, eu acho que deve ser legal, porque eu fiz o passeio com outro casal que eles falaram que tinham feito astronômico, eles viram até os anéis de Saturno, sabe, pelo telescópio. Então, assim, Nossa, que legal. e também vai muito do dia, né? Pode ser que no dia não esteja tão bom o céu, né? Então, mas assim, para mim foi perfeito e assim, tem que fazer. Eu nunca vi um céu tão lindo em toda a minha vida. Uhum. Vale muito a pena. Eu lembro até o dia que você postou a foto do céu, eu fui te perguntar, eu não lembro da foto, ou eu vi. Não lembro o que que foi, mas eu fiquei nessa foto e falei, gente, que lugar Que lindo! lugar lindo. Que E assim, experiência é incrível, muito legal. né? Porque você tá no meio do Porque nada, no meio do deserto, à noite, tudo escuro e aquele céu daquele jeito. Nossa, é muito surreal. muito lindo. E assim, foto do nosso celular, assim, pelo menos do meu iPhone, do meu marido era o S9, S8, acho, na época, não adianta, tem que ser foto profissional mesmo. Então, Sim. a não ser que tenha algum celular Mega Power aí que eu não conheço, ou alguma câmera que tire foto, mas tem que ser bem certinho, assim, para conseguir tirar a foto, porque não é qualquer câmera que sai. E uma coisa que você falou, né, pra gente fixar bastante pro pessoal, é prestar atenção com relação à lua. Porque, igual É, você falou, se for a lua cheia, não vai ficar tão não dá. bonito igual você conseguiu ver, É, né? por isso que a gente quase não conseguiu, até esqueci de falar isso. Num dia estava nublado, no dia seguinte a lua já estava enchendo. Tanto é que acho que nessa foto que você pegou minha do feed, tem um clarão atrás de mim aqui. A Tem gente um teve que ir clarão. bem. Era a lua que estava aqui bem atrás da minha cabeça. Aí a gente teve que se posicionar num lugar que não pegasse tanto e que a luz da lua não atrapalhasse. Então, quando a Uhum. lua está muito cheia, também não dá, não fica boa as fotos, não dá para ver legal o céu. Até você a olho nu você até consegue ver, mas a claridade da lua acaba atrapalhando um pouco de ver as estrelas. Uhum. Bom, fica essa dica, gente. É. Bom, esses foram os passeios que eu fiz. Tem também vários outros passeios. Tem a Rota dos Salares, tem o Salar de Tara. Esses passeios eu acabei não fazendo por conta do tempo, mas tenho certeza que também são passeios incríveis, assim, que deve valer super a pena. Se você tiver mais dias, vale a pena programar esses passeios também. Tem até uma pergunta aqui, ó. Quantos dias você ficou lá? Que o pessoal tá curioso para saber. É, olha, eu fiquei 3 dias completos, sem considerar a ida e a volta, né? Eu cheguei num dia, aí eu fiz 3 dias de passeio no Atacama, e aí depois eu emendei com mais 3 dias no Salar do Uyuni, aí voltei para o Atacama para voltar para São Paulo, mas nesse dia que eu voltei para o Atacama eu já não fiz mais passeio nenhum. Uhum. Então, foram 3 dias completos e deu para fazer todos esses passeios. Então, se você tiver pouco tempo, dá para conhecer bastante coisa, mas o ideal que eu falaria assim para as pessoas é 4 dias completos ou 5 dias completos. Se você ficar mais tempo, tem coisa para fazer, porque aí você Sim. consegue fazer talvez um passeio por dia para não ficar mais cansativo, né? Mas assim, é super tranquilo de fazer 3 dias completos, sem considerar a ida e a volta, claro, dá para fazer bastante É coisa. o, é o mínimo até que as É o mínimo. agências pedem, né? É, É o mínimo que uhum, eles pedem, são 3 dias completos. isso. Até a gente falando de passeios, você não quer falar para eles por que você escolheu fazer esses passeios com a agência ou do que fazer por conta própria? Tá. É assim, eu, nas minhas viagens, no geral, eu gosto de fazer tudo por conta própria. Então, eu fui para Tailândia, fui por conta própria, para Indonésia, foi tudo por conta própria, eu que programei tudo. Agora, para o Atacama e também para o Jalapão que eu fui, são lugares que eu indico fazer com agência. O Jalapão, com certeza, e o Atacama também. Eu vi bastante gente fazendo por conta, então chegando no aeroporto, alugando o carro e indo. Mas, assim, lá não pega tanto a internet, né? Então, às vezes, você vai contando com GPS e às vezes em algum lugar que você vai não pega.
você não sabe se você vai passar mal com a altitude. Então foi só eu e meu marido, o Alan. E se ele passa mal, eu vou ter que dirigir? E se eu passo mal, ele vai ter que dirigir? A gente não sabe os tempos direito dos passeios. Enfim, e como a gente tinha pouco tempo, a gente preferiu ir bem programadinho para aproveitar mesmo, entendeu? Se você tiver mais tempo, né? Tem gente que faz o Atacama de moto, tem várias formas de fazer. Mas eu indico fazer com agência. Eu não gosto normalmente de passeio, esses passeios de grupo, de agência e tal. Eu acho meio furada. Acho meio furada de vez em quando. Tanto é que eu escolhi uma agência lá no Atacama, até vou adiantar alguns assuntos. Tem agências de tour para todos os bolsos. Então, tem uma agência super barata, tem agências intermediárias, que foi a que eu fechei, que tem um preço que não é absurdamente caro, mas que tem alguma exclusividade. Então, nos passeios que eu fiz, eram no máximo de 8 a 10 pessoas, né? Tem os passeios das agências que acaba saindo mais em conta, que vai um pouco mais de gente. Às vezes o coffee ali, o café da manhã não é tão bom, né? Uhum. E tem as agências mega caras. Então tem alguns que aí são tours privados ou os tours mais exclusivos. Então, assim, a Atacama tem para todos os bolsos, assim. É uma viagem que eu considero um custo um pouquinho mais elevado, mas assim, dá para ser barato também, sabe? Vai muito do estilo da sua viagem, né? É igual, aliás, eu falo isso até para todo mundo. Não dá para a gente dar um parâmetro muito de preço, porque depende do tipo de viajante que você é. É igual, acredito que a gente seja mais ou menos o mesmo parâmetro. Eu não gosto, por exemplo, eu gosto de um conforto, mas não precisa ser exagerado. Exato. Eu gosto, por exemplo, igual você falou, se eu fosse fazer um passeio com uma agência de turismo, eu não ia querer que fosse muitas pessoas, mas também não ligo mas também não acho necessário pagar um tour para mim e para mais uma pessoa, um privativo, por exemplo, porque aí eu acho que é um dinheiro muito alto, minha opinião, assim, tem gente que prefere, mas aí eu acho que também é demais, então vai muito da pessoa, né? Então isso é bem difícil. Eu vi que a Natália e algumas pessoas que eu vi que já perguntaram sobre custo da viagem, eu já vou dar uma ideia, tá? Tá. Um custo total para fazer uma viagem mais ou menos como essa que eu fiz, né? Considerando ir de volta, ficando uns 3 dias, fazendo mais ou menos uns 6 passeios, eu chutaria, e aí preços de novembro de 2019, tá? Deu mais ou menos R$ 5.000 por pessoa, tá? Lembrando que com tudo, né? Então, assim, a passagem aérea, né? Eu paguei em média, uma média de R$ 1.500 e de volta. São Paulo, Santiago, Calama, Calama, Santiago, São Paulo. Mas você pode pegar uma super promoção de viagem, né? Agora as passagens estão, às vezes, um pouco mais baratas. Se você der sorte de pegar uma promoção, pode ser que você pague bem mais barato que isso, tá? Hotel, tá? Hotel no Atacama, e aí depende muito do seu estilo de hotel. Eu fiquei em hostel lá. Vou até colocar fotinho. É uma viagem que você não fica... Era um hostel bem simples, ele ficava mais ou menos... E aí eu também fiquei nesse hostel, não era esse que eu ia ficar, tá? Mas lembra que eu falei no começo da live que eu tive aquele problema de desmarcar a viagem, ter que remarcar, e aí o hotel que eu tinha fechado inicialmente já não tinha vaga, então eu peguei meio que o que tinha disponível, mas eu achei que foi bom. O que eu gostei muito desse hostel, que é uma dica que eu vou dar para todo mundo, é que ele tinha frigobar no quarto. Então, isso é bem legal. É um quarto para, tipo, 4 pessoas, só tava eu e o Alan, porque não tinha mais disponibilidade. Por que do frigobar? Porque lá faz muito calor durante o dia. E todos os passeios que você for fazer, você vai ver a indicação deles. Levar pelo menos 1 litro de água por pessoa. Eu, Aline, não consigo tomar água quente ou morna, assim, sabe? Então, o que eu fazia? Eu congelava a água no congelador e levava. Porque como é muito calor, ao longo do dia, o gelo ia derretendo e eu ia tomando água gelada praticamente o passeio inteiro, né? Porque uma das dicas que o pessoal dava lá bastante para você ir superando a altitude é ir tomando água de golinhos pequenos, assim, sabe? Não é para virar, você tem que se manter hidratado. Então, você vai dando pequenos golinhos de água ao longo do dia, né? Ao longo que a altitude vai subindo, você vai sempre tomando um golinho de água, que eles dizem que ajuda a dar uma amenizada nos sintomas aí da altitude.
Aham. Então, eu fiquei no hostel. Então, esse hostel alguns outros que eu pesquisei, a média para duas pessoas é uns R$ 300 a diária, tá? Então, dividindo aí por dois, 150 para cada um. A alimentação é uma coisa que aí também vai de pessoa para pessoa. Você pode comer uma empanada da tiazinha que passa vendendo na rua, que você vai gastar, tipo, quase nada. Ou você pode resolver jantar num lugar mais legal. Eu sou sempre do intermediário. Eu não sou aquela pessoa que rasga dinheiro pagando, tipo, absurdamente caro, mas eu também não fico passando tanto perrengue, né? Aham. Então, a média ali de um jantar é uns 7.000, 8.000, 10.000 pesos por pessoa, né? Eu coloquei aqui mais ou menos uns R$ 100 por dia por pessoa para se alimentar. E aí eu tô dizendo isso por quê? Porque você acaba fazendo só uma refeição por dia, né? Eu só jantava praticamente. Acho que teve um dia só que a gente almoçou e jantou. Porque você Aham. tem as comidinhas nos passeios, tem mercadinho, você pode ir levando coisa para comer ao longo do dia, então é bem tranquilo. E a média para fazer 6 passeios, mais ou menos R$ 1.800 por pessoa, tá? Tá. E também Vale lembrar lá, que eles levam em é, todos os lugares, e é o que você falou, isso, eles dão comidinhas, né? Dão é, petisco para comer, esse tipo de coisa. Isso está incluso. isso. Te pegam no hotel, levam até o passeio. O que não está incluso nesse valor dos passeios são as taxas dos parques nacionais. Então, eu Uhum. coloquei aqui também uma média que, além dos 1.800, soma mais R$ 350, mais ou menos aí, dependendo do passeio. Tem alguns que têm taxa de entrada, tem outros que não. Tá, mas aí a Uhum. média desses 6 passeios aí que eu falei para vocês daria uns R$ 350 por pessoa de Tá. taxa, tá? E aí isso é obrigatório pagar. O transfer ida e volta de Calama, como eu falei, dá uns 120, R$ 130 por pessoa. E o seguro viagem, que não pode esquecer, não dá para fazer viagem internacional sem o seguro viagem, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Sim, Então é muito importante. importante. É uns R$ 150, vai, eu coloquei aqui. Então, assim, dá uma média, você consegue viajar para lá com uma média de 5.000, 5.000 e pouco por pessoa, Tá? Bom, gente, numa média. para vocês terem uma noção, né? Claro que É. daí cada um Dá tem que para pagar bem pesquisar mais a e dá para maneira. pagar bem menos, né? Uhum. Então, sempre eu falo isso. Sempre que me perguntam o preço, eu falo, gente, é uma média, mas dá para você economizar muito mais e dá para você gastar muito mais. É tudo do estilo da viagem que você quer fazer, né? Uhum. Bom, nisso a gente já respondeu um monte de coisa, né? Já Já pulamos várias. resumimos várias coisas. É, Eu acho que eu ia falar para você também da média de gasto, nós falamos, do transporte também, que no caso foi com a agência e o transfer. Então, isso. praticamente a gente respondeu todas as perguntas. É, Uma coisa que a gente estava conversando, que era legal falar, que a gente falou da altitude, né? é. Eu vi que você, quando você foi, você chegou a comprar a folha de coca, não chegou a comprar? Que o pessoal Cheguei. indica. Ah, é Mas horrível. Olha, eu não sei. é horrível? Assim, algumas dicas que falam da folha de coca, né? Mas tem também bala de coca e chá de coca. Eu preferi a bala, o chá também não era ruim. A folha, eu não sei se eu comprei a folha certa ou a folha errada, mas eu acho que eu comprei errado. Eu comprei a folha seca. Aí você coloca aquele negócio na boca, não foi legal. Uhum. Prefiro a bala. Só que aí depois, quando a gente foi no passeio do Atacama, a gente viu o pessoal lá, que o nosso motorista era boliviano, não, passeio do Atacama não, no passeio do Uyuni. A gente viu que o nosso motorista era boliviano e a guia também, e eles tinham um saco de coca e parecia, tipo, era gigante, assim, sabe? E eles ficavam pegando e colocando a todo momento e eles deixavam aqui no canto da bochecha. Então, assim, mascar a folha de coca, eu acho que deve ter uma técnica, entendeu? Não é simplesmente comprar umas folhinhas igual e colocar na boca, assim, entendeu? Então, Uhum. eu indico mais a bala de coca e o chá. Eu acho que para gente que não tem muita experiência aí no assunto, eu acho que vale mais. E aí, uma outra dica é isso que a gente já mencionou, né? Começar pelos passeios de altitude mais baixa, para você ir acostumando aos poucos. Uhum. Tomar água, que foi isso que eu falei, e tomando pequenos golinhos de água, né? E também não fazer Protetor movimento. solar, Protetor solar é muito importante também, né? E hidratante também, né? nossa, eu não andava lá sem protetor solar, hidratante labial
também o rinossoro e colírio para o olho. É assim, praticamente indispensável, porque é muito seco, você fica, a Uhum. pele resseca, o nariz resseca, o olho resseca. Então, assim, isso aí é essencial, não só na sua mala, como na sua bolsinha para levar para todos os passeios. É imprescindível, tá? Tá. E aí tem também uma outra dica da altitude, é sobre aí não fazer movimentos muito bruscos. Porque quando você às vezes está na altitude, você faz movimento brusco, aí às vezes dá uma, né, pode dar um pouco de dor de cabeça e tudo mais. E também, isso foi uma dica que a nossa guia da Bolívia deu para a gente quando a gente estava no Salar do Uyuni. Mas acho que vale também para o Atacama, porque lá a gente ficou mais tempo, né? Porque nos passeios do Atacama você vai para uma altitude alta e depois você volta, sempre a 2.000 metros de altitude. No caso do Salar do Uyuni, do passeio, você acaba ficando mais tempo numa altitude elevada. Então, quando você vai dormir, quando você deita, às vezes dá um pouco de falta de ar. Então ela fala, se tiver com muita falta de ar, coloca o travesseiro mais alto, lembra de só respirar, não tem muito o que fazer, tem que ficar mais sentado e lembrar que o ar está entrando, é só, né, não Não entrar surtar em ali, desespero, né? não entrar em desespero, exatamente. Aham. Perguntaram, Aline, é muito cansativo? Olha, é um passeio cansativo, por quê? Né? Ele pode não ser. Se você for com mais tempo e fizer um passeio por dia e ficar num hotel que tem piscina ali, relaxando à tarde e tal, acho que é menos cansativo. A gente foi num ritmo mais frenético, porque a gente tinha pouco tempo e queria fazer muito passeio. Aham. Então, acabou que a gente, né, e às vezes os passeios saem cedo, o astronômico chega super tarde, então acho que a gente acabou conseguindo fazer o astronômico, então a gente chegou um dia, tipo, sei lá, 1 da manhã, e a gente teve que acordar às 4 para fazer o passeio do geyser, sabe? Mas ao mesmo tempo Aham. você fica bastante tempo no carro também, então se você tiver facilidade em dormir no ônibus e tal, também dá para descansar. Mas assim, Aham. férias para mim é para cansar, eu descanso na volta. Então, eu Eu sou faço assim várias também, eu coisas para gosto de aproveitar. aproveitar. É, eu gosto de aproveitar. Exatamente. A Bia falou aqui, ó. Quando fui, fiquei em um Airbnb com um quarto e banheiro privativo. O preço foi bacana. Legal também, é uma ótima opção. Eu também adoro Airbnb, gente. Eu adoro. Quando É. tem, eu vejo o seu. Eu tenho assim, tem umas coisinhas que eu sou meio chata pra escolher o Airbnb. Mas quando eu vejo um, gosto daquele, aí eu pego, porque normalmente fica bem mais barato que um hotel. É, Então é a uma gente ótima viu opção. também, tinha algumas opções de Airbnb, mas foi naquele esquema que eu falei para vocês. Como a gente teve que trocar, a gente teve que pegar o Deu que uma tinha disponível. atrapalhadinha, né? Deu uma atrapalhadinha. Uma outra coisa importante na hora de escolher o hotel, eu indico ficar bem perto da rua principal, que é Ah, é a. verdade. Nossa, me fugiu da Caracoles. Caracoles, isso. Dá uma olhadinha no mapa se fica perto, porque assim, lá é tudo a pé, não tem táxi, essas coisas para você andar. Ou você vai ficar dependendo de transfer do hotel, se ele oferecer, né? Mas é mais legal você ficar. Eu gosto de ficar mais livre para poder ir e vir a hora que eu quiser. Aham. Então é bem importante ficar perto ali do centrinho para você poder bater perna ali à noite ou no intervalo de um passeio e outro conseguir ir lá fazer uma comprinha, fazer alguma coisa assim rapidinho. Sim, até eu ia falar isso porque eu sou a louca das lembrancinhas, sabe? Sou louca de souvenir. Uhum. Eu adoro trazer. Então, para quem gosta, é um lugar que é muito bom para você comprar. Trazer alguma Sim, lembrancinha, assim, né? tem bastante souvenir, bastante lojinha. Assim, basicamente, fora os passeios, o que tem para fazer no Atacama é andar ali na Caracoles, entrar nas lojinhas, ir em restaurante, tem bastante sorveteria também gostosa. Então Uhum. e tem muita lojinha. Nossa, eu entrava para comprar. Eu não compro muita coisa, eu compro mais imã de geladeira, mas tem decoração de casa, tem um monte de coisa legal. Aham. Bom, eu tava olhando aqui, tem uma coisa que você não falou, muito importante ainda de O falar, quê? que você foi viajar com mala de mão. Ah, eu fui viajar com a mala de mão. Sim, eu fiquei no maior dilema também. Eu tenho até um vídeo no YouTube falando como fazer uma mala de mão, porque assim, vocês viram as rouponas que eu tava, né? E deu super certo, assim. Eu levei pouca coisa, mas eu montei a mala da maneira certa. Então, assim, eu não vou ficar falando aqui, também vocês não vão ter tempo de anotar, mas a dica é que eu tenho um vídeo super bacana no YouTube falando sobre tudo que eu coloquei na mala e deu super certo. Eu usei todas as roupas. Então, a dica é não precisa levar muita calça, sabe? Porque lá, meu, você vai sujar mesmo. Então, não tem problema você ir para os passeios sujos, entendeu? Eu levei uma Aham. leg, acho que 2 calças jeans
E aquela bota de trilha também é muito importante. Pode ser tênis? Pode, mas aí um tênis fechado, porque, por exemplo, no Vale da Lua, meu, é areia para tudo quanto é lado. Minha bota ficou em estado deplorável de tanta poeira. E também, não esquecer também de levar a roupa de frio e o biquíni, né? Porque você E o também biquíni, foi lá. foi uma mala super exótica, porque tinha, durante o dia é calor, então você tem que se vestir para Atacama tipo aquelas cebolas, sabe? Você vai com aquelas roupas térmicas por baixo, você bota o biquíni primeiro, aí você põe blusa térmica, aí você põe outro casaco, põe o casacão. Aí ao longo do passeio você vai tirando e depois você vai colocando de novo. Então, a dica também para você variar a roupa é levar cachecol diferente, gorro diferente. Então você muda os acessórios ali, mas o Aham. casacão acaba sendo sempre o mesmo, não tem jeito. Sim. E uma coisa que todo mundo fala, né? Quem viaja para Atacama, que é aquele negócio. Você tem que levar a mala pro frio e pro calor, porque você vai passar Tem, os dois. vai passar Não os importa a dois. época do ano que você É vá, você tem verdade, que ter roupa para as duas estações. é Então, verdade. fica essa dica também, que não adianta falar, vou levar só de frio ou só de calor, não vai dar certo. Você leva um Não vai pouquinho dar de certo, cada tem um. que levar um pouquinho de cada, é isso mesmo. Uhum. Tem uma pergunta aqui, tem que andar muito nos passeios? Porque eu vou com a minha Olha, mãe que tem mais de 60 anos. eu vi bastante gente de mais idade lá. Depende muito da disposição da sua mãe, né? A E a dica questão é se ela respiratória, né? é importante também. A dica normalmente para quem vai com pessoas de mais idade é não fazer essa correria dos passeios, né? É programar os passeios de uma forma mais tranquila, um passeio por dia, porque aí à tarde dá para relaxar no hotel, dá para descansar para o dia seguinte. Então, assim, eu acho que é super possível, né? Tinha bastante gente assim mais velha lá que você via, grupos até. Mas a dica é essa, vai de acordo com a pessoa, porque tem pessoas de 60 anos que são super ativas, super dispostas, e tem aquelas pessoas que já não têm mais tanta disposição. Então vai muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que dá, faz um ritmo mais tranquilo que é super possível. Uhum. Bom, as dúvidas, tudo que a gente tinha anotado, a gente respondeu, né? A gente tem Isso. 4 minutos antes que o Instagram, ó, Ah, é caia a verdade, só nossa dá uma live. hora, né? Já. Então vamos falar Caia. da surpresa. Vamos. Bom, gente, seguinte, todo mundo que ficou aqui até agora, eu e a Aline preparamos uma surpresa para vocês, com muito carinho. A gente montou um e-book com todas as informações que a gente falou aqui na live e mais Uhum. um pouco, né? A gente falou, Isso. você teve a dica de restaurante É, também. isso, Tem passeios, tem sobre os passeios detalhados, tem sobre isso. a altitude, tem bastante coisa. Tem a melhor época também. Então tem muita informação nesse e-book e ele é totalmente grátis. Isso E é a aí, melhor parte, né? a melhor parte de todas é essa. O e-book é grátis. Você baixa ele, você vai ter todas as informações e é seu pro resto da vida. Se for viajar agora, o ano Exato. que vem, no outro é seu, tá? E aí, para vocês conseguirem esse e-book, ele vai estar tanto na minha bio quanto na bio da Aline. Para vocês baixarem, é só clicar lá, vai ter escrito e-book do Deserto do Atacama, é só vocês clicarem. A gente só Isso. tá pedindo que vocês passem o nome, o e-mail e o telefone de vocês, e aí é só baixar e só felicidade. E aí É vocês isso aí, podem para ler quantas programar as vezes. viagens, exato. Sim, Tirar podem todas ler as quantas dúvidas. vezes. Sim, podem ler quantas vezes vocês quiserem. É isso. E também passar uma dica, no meu perfil, se você usar a hashtag lá, apenas viagem Atacama, você filtra todas as minhas dicas sobre o deserto do Atacama que eu já postei. Então tem bastante disso que eu falei também, melhor época, custo da viagem, isso tá tudo lá também, tá? E tem os seus destaques também da Tem os viagem, né? destaques, isso, tem nos destaques também. Se você rolar um pouquinho pro lado, tem lá Atacama e Salar do Uyuni, dá pra ver, tem bastante dica lá. Foi uma viagem muito legal, que eu gostei bastante de fazer. Bom, gente, tá apitando aqui já 1 minuto. É, Eu queria rapidinho agradecer a Aline e a todo mundo que estava aqui na live. Aline, obrigada por ter aceito o convite, por a gente ter feito e-book. muito obrigada Muito por me legal. convidar. Adorei a experiência também. Vamos fazer de outros destinos aí que a gente estava Vamos, pensando tem ainda também. o complemento que a gente pode fazer do Atacama também. Para quem não sabe, Sim, não pode combinar o Atacama com outro destino. Então, isso, muito obrigada mesmo, gente. Espero que todos tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo ou com a Aline. A gente isso. está aberto para ajudar vocês. E não esqueçam de baixar nosso e-book.
É isso aí, gente. Obrigada pela participação de vocês. A live vai ficar salva, então encaminha depois para os amigos que não conseguiram assistir agora, manda tudo certinho, que aí a gente também vai ficar muito feliz. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, gente. 30 segundos vai 30 fechar aqui. segundos. Beijo. Boa noite, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.